Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, com um papo de salão e sempre do meu lado esquerdo, ele. Direita, esquerda, sou eu, Fernando Berni, também da Socila. E hoje com uma convidada maravilhosa, uma assessora de comunicação esportiva. Por favor, quem és tu, Glenda Perdigão? Prazer, gente. Prazer. Com essa barulheira toda aqui, deve ter assustado você, né? Pode já começar com a energia lá em cima, né? É, isso. Prazer estar aqui com vocês, Obrigado, Fagner. Glenda. Obrigada pelo convite. Pois é, assessora de comunicação esportiva. Tem 12 anos que eu trabalho com majoritariamente futebol, mas de 2 anos para cá, outros esportes também. Ah, Glenda, mas o que faz uma assessora de comunicação esportiva? Conta pra gente. Para resumir, assim, minha função, eu potencializo tudo de bom que tem na carreira de um atleta, de um técnico, né, de futebol, já que é a minha experiência maior, mas qualquer cliente meu, eu potencializo tudo que ele tem de bom e no momento de crise eu tenho que minimizar situações negativas. Então, o tempo inteiro ali eu vou jogando com números, com dados assim da carreira, com histórias, né, que um atleta tem ali dos bastidores. Então, assim, cada caso a gente vai avaliando para ver como que a gente consegue lidar da melhor forma. A Glenda pulou uns 20 anos aí, Quando ela né? me fala disso, Fernando, vem na minha cabeça um filme muito famoso, Jerry Maguire, que é um filme de Tom Cruise. Ah, que maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso. Ele é um assessor de um esportista muito famoso do futebol E gerenciou uma americano. crise que ele teve na carreira. Né? Exatamente. Mas, Glenda, conta pra gente. Essa aí é a história bonita que já tá aqui agora na mesa. Essa é de bonita. 12 anos pra trás. Vamos rebobinar a fita e vamos imaginar, lá no passado, a Glendinha tinha vontade de ser uma assessora ou não? Gente, Apareceu. a minha história dentro do futebol, ela é totalmente, assim, atípica, sabe? Todo mundo que entra para essa área de comunicação e que gosta, né, de futebol, tem um sonho de trabalhar com os atletas, com os clientes que eu trabalhei. Gente, eu nem sabia o que era futebol. Eu comecei a trabalhar com futebol porque, por acaso, eu estava num estágio antes na faculdade, não estava gostando do estágio, busquei uma outra vaga, achei e falei, Vou nessa aqui. vou nessa daqui. Com um mês que eu estava no escritório, né, de assessoria que eu trabalhava antes, eu falei, legal isso aqui, hein? Deu muito certo. Parece que tem gente boa aqui. E aí eu comecei a trabalhar, assim, falando a nível, não só a nível nacional, mas a nível mundial. Trabalhei desde o começo com quem era, assim, topo da prateleira, né, como a gente costuma dizer, prateleira de cima. Então, trabalhei com nomes gigantescos, assim, Fred, que jogou aqui na Cruzeiro Atlético, aposentou no Fluminense, Thiago Neves, Marcelo Oliveira técnico. E o Fred tem altos recordes que poucas pessoas sabem, né? Na juventude, o gol mais desde o rápido, acho que de todos os tempos, sempre ali destruindo recordes o tempo todo. Exatamente. Então, eu já comecei a trabalhar com o Fred. Meu primeiro cliente foi o Fred. Eu falei, gente, Como assim? peraí, isso aqui é legal. E eu comecei, tomei gosto de um estágio ali, eu fui crescendo ali na empresa, fui aperfeiçoando, ganhando experiência, né? A gente estava conversando aqui antes, né, do Luciano Brussolini, que ele é advogado. Eu conheci ele porque no escritório que eu trabalhava existe uma gestão de carreira, então eu também tive contato com outros profissionais ali do futebol, não só dessa área de comunicação. Enfim, o negócio foi tomando uma proporção, foi crescendo, até que em 2020 eu saí desse escritório que eu trabalhava antes e abri a minha empresa. A Hub Comunicação. A Hub Comunicação. E trabalha majoritariamente com atletas também. Com atletas de futebol. Aí a gente tem jogador, técnico, profissional e base e clube de futebol. Mas só para entender, quem contrata a Hub Comunicação? Quem são seus clientes? São os pais de jogadores? São os clubes? Eu Quem tenho são? 3 tipos de clientes. Uhum. Eu tenho o clube, né, começando pelo mais fácil. Então, assim, Uhum. o clube contrata a minha empresa para fazer a gestão da comunicação. Eu tenho o empresário que me contrata para poder... Empresário do jogador, empresário do do atleta. jogador. Do atleta. Porque ele entende ali que faz parte de uma engrenagem para o trabalho dele funcionar também. Mídia espontânea, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais que mais chancelam, né, o que está sendo falado. Com toda certeza. Né? E também, assim, quando a gente pensa uma questão ali de comunicação e de imagem, a gente tem um peso muito grande da torcida. Então, quando a gente consegue trabalhar o posicionamento do atleta para a torcida gostar e para a torcida criar aquela relação, a torcida costuma ter até um pouquinho mais de paciência quando o jogador ele tá fazendo uma coisa errada, tanto o jogador quanto o técnico. Somos humanos, Pô, né? que legal, Pois que olha posicionamento bacana, né? Então você tem que transmitir realmente a carisma, a simpatia do jogador para aquele grande público ali que, afinal de Exato. contas, são seus fãs, né? E assim, às vezes, existe, às vezes, um trabalho que você tem que redirecionar até o comportamento do atleta, mas às vezes é só transparecer aquilo que ele já é. Mas assessora de comunicação, eu sei que a gente parou lá quem são seus clientes, né, no clube, mas a sua assessora de comunicação, ela fala com o atleta também como ele deve se comportar, é isso?
assim, são vários aspectos, né, do nosso trabalho. Então, assim, só para terminar ali, para poder continuar o gancho. Então, assim, é o empresário que me contrata ou o próprio jogador. Normalmente, quando é o jogador que faz a contratação do nosso trabalho, existe um nível de consciência muito maior da importância do trabalho. Diferentemente de quando é o empresário. É a busca dele, né? É a busca dele, ele sente falta, ele vê que é importante para a carreira dele. Quando é um empresário, existe uma boa intenção. E é muito bacana, porque se o empresário ele tá cuidando também dessa parte da imagem... Já é um cara bastante já é um evoluído, cara né? que tem aquela consciência de que tudo ali ao redor faz parte, né? E não simplesmente só gestão, contrato, fechou, comissão para cá, jogador para lá. Quando esse empresário tem essa consciência da gestão da imagem, da gestão financeira, de uma gestão jurídica, enfim, você vê que existe um cuidado. Mas o atleta precisa querer também. Então, aí tava falando que o empresário que te contrata, o próprio clube, jogador... empresário ou jogador. E o clube. Eu tenho alguns... recentemente, a gente fechou com 3 atletas diferentes que a família contratou a gente porque eram atletas olha que pequenos. Mas assim, costuma ser exceção, porque quando você tem a família que faz a contratação, isso pressupõe um poder aquisitivo bem maior do que é o habitual dentro do futebol. Porque normalmente o atleta, ele só faz a contratação de um trabalho depois que ele já está em evidência, porque ele precisa de ajuda para poder gerenciar tudo aquilo que chega e se posicionar do jeito certo. Porque às vezes uma palavra errada que o jogador fala... Dá um exemplo, tá? A gente tem lá em Salvador, tem Bahia e Vitória. Vocês sabiam que o Bahia, jogador do Bahia não pode falar que eles tiveram uma vitória no jogo? Olha. Eles têm que falar que eles têm um triunfo. Só que o jogador, ele chega lá no Bahia, se ele não tem... Ele é de fora? Ele é de fora, ele não sabe, ele chega na coletiva, não, porque a gente vai buscar sempre a vitória. Acabou. Que bobeira. Acabou. Mas é uma bobeira, forte. Mas é muito forte. Mas você já tá incorporado com a torcida, né? Muito forte. Então, assim, tô te dando um exemplo mínimo. O cara não pode soltar o nome do rival dele. Não pode soltar o nome do rival. É igual lá no Sul, vermelho e azul do Grêmio. Eles levam a sério isso mesmo. Então, assim, cada particularidade, né, de cada clube... É o que a gente costuma dizer. O atleta ele pode até conseguir fazer isso sozinho. Mas o tempo que ele vai demandar pra fazer, até fazendo uma comparação, tipo, vamos fazer uma escova aqui no meu cabelo. Eu posso até conseguir fazer sozinho em casa. Mas eu vou demorar 3 horas e vai ficar assim... E por falar em capacidade, eu queria fazer uma pergunta polêmica, assim, sabe? Quando a gente fala da carreira do atleta, ela tá mais relacionada com a qualidade dele como jogador ou com o público que ele atrai? O que você acha que é mais importante hoje? Quando você fala em relação a público, você fala em relação a... porque no cinema, por exemplo, nós temos grandes atores que atraem público e não necessariamente são bons atores. No futebol tem essa máxima também que o cara que tem a capacidade de atrair mais público, de vender mais pelo time, ele também vai ter uma capacidade, não sei, vai sobrepor a capacidade técnica dele? Depende, vamos lá. A gente tem exemplos de jogadores que eles têm... Uma coisa assim, necessariamente vai estar atrelada à outra. A gente precisa de um jogador que performa em campo pra criar essa conexão, porque torcedor é passional. Então, assim, ele precisa ter um envolvimento e dificilmente ele vai criar uma conexão com um jogador que é ruim. Ruim, assim, de qualidade técnica, né? Aquela coisa, assim, de habilidade. Mas a gente tem exemplos de jogadores que não necessariamente eles são habilidosos, mas eles entregam aquilo que o pessoal costuma falar de raça. Então, ele veste a camisa, ele dá carrinho, ele faz, assim, coisas diferentes que o jogador fala, não, esse aí veste a camisa. Então, ele não necessariamente é um cara habilidoso. Traz resultado, é um mas ele tá se esforçando. Mas você fala, não, esse aqui veste a camisa. Porque o contrário é muito comum, né? O jogador que comete uma falha, por exemplo, ele vai ser acharcado, né? Vai ter uma reputação ruim. Mas olha só como é que isso é interessante. Semana passada a gente fechou com um atleta. Ele é uma promessa da base do Galo. E, assim, tá super em evidência e foi justamente essa situação, sabe? Que a gente tem um empresário que se preocupa e que faz o direcionamento pra poder cuidar. Só que ele é um atleta que ele tem 18 anos, fez 18 anos semana passada. Então a gente tava conversando com ele, explicando, falou, olha, é importante você ter essa gestão aqui da sua carreira, né, da imagem, porque a gente nem chegou a citar o nome pra ele. A gente falou assim, olha, pensa aí qual é o jogador do seu time que não é que ele é ruim, ele é bom, mas que a torcida não tem paciência nenhuma com ele. Aí na hora ele riu, assim, ele já associou quem que era. O nome na falou assim, por quê? Porque é um atleta que não... Assim, a gente não conhece ele, eu não sei o que ele pensa de fato, mas é um atleta que não tem a menor preocupação com essa questão da imagem de criar uma sinergia com a torcida. Né? Então, assim, não é um cara que se preocupa, por exemplo, desde uma coisa simples, até assim, acabou o jogo, vai lá na torcida, cumprimenta, dá tchauzinho e tudo mais, até coisa assim da rotina mesmo de um atleta que você vê que o atleta ele tá assim, preocupado em fazer o que ele tem que fazer dentro de campo.
E aí a torcida já começa a não gostar, porque... Ele trata aquilo como um trabalho. Aí É ele o cara vai lá, que vai embora faz o às 8 trabalho horas. dele, exatamente. ele não dedica um pouquinho a mais. Ele É não aquele encanta. atleta que, assim, vamos fazer a comparação. É o que trabalha de 9 a 6, deu 6 horas, caneta Tchau. caiu, tchau. Não quero nem saber isso. se o salão tá cheio, se tem trabalho pra fazer, vai embora. Então, assim, isso pro futebol não funciona. Exato. Não funciona porque, é um assim... espetáculo. É, É um exatamente. espetáculo. É um artista, é um espetáculo, aquele que tem que dar show, né? Tem que dar conquistar, show. tem que ter carisma. E assim, a gente costuma dizer até quando o atleta ele tá fora de campo, ele é um atleta, ele é um representante do time dele o tempo todo. Então, assim, ele tá num shopping, tá almoçando, Ele tá representando ele o tá time. trabalhando. Então, assim, poxa, por mais que a gente entenda que ele tá ali almoçando e tudo mais, faz diferença o atleta que ele larga tudo que ele tá fazendo e vai lá e cumprimenta e tira quantas fotos forem necessárias É o e tudo artista, mais. é o showman, né? É o tempo todo. Ô, Glenda, agora deixa eu fazer uma pergunta meio peculiar. Mulher nesse universo. Poucas, né? São poucas. E como é que é conviver? Como é que é você, que parece ser tão jovem, às vezes chegar pra um cara tão tarimbado, tão famoso, e falar assim, peraí, vem cá, não é isso não. E ter que dar aquele puxão de orelha, porque às vezes você tem que fazer isso. Poucas pessoas sabem que no futebol os caras perdem a adolescência pra poder ganhar a juventude, talvez a parte adulta. E o jogador de futebol, ele aposenta muito rápido. Sim. Então ele entra na zona de corte de jogo de futebol ali com 20 anos, com 35, 30 anos ele já tá aposentando. Então uma carreira muito curta. E que o cara pode subir rápido demais e ter um poder tão exacerbado que às vezes nem ele mesmo se tolera. O psicológico não acompanha, Aí tem que né? chegar você, com essa rotina aí de adolescente, e falar assim, pera aí, vamos voltar pro eixo. Como é que é essa gestão aí? Ó, assim, você falou que o atleta ele começa na juventude, tá começando cada vez mais cedo. O atleta hoje ele tá perdendo a infância dele. Exato. Gente, a gente tem categoria hoje nos clubes de sub-10. Já assinando sub-8. contrato. Sub-10. Pré-contrato. Ué, o Neymar, pré-contrato dele com 12 anos de idade. E assim, Com 12 hoje, anos de idade já tinha salário. já tinha salário. Tudo bem, assim, são exceções que fecham contratos desse nível, mas assim, Mas chama todo mundo. vamos falar do funil, assim, dentro do futebol. Tem, gente, categoria sub-8 pra mim, eu trabalho com futebol e eu acho isso um absurdo. Pesado. Porque é literalmente a infância, né, que tá indo embora. Porque quando você tem ali o atleta, ele começa a jogar por prazer, ele vai se divertindo. Mas quando ele já começa com essa responsabilidade, esse peso, eu não sei ainda. Eu acho que a gente precisa esperar mais uma geração virar pra ver quais são as consequências. Mas eu me preocupo um pouco com isso. Mas vamos lá. Em relação, assim, quando eu comecei, né, 12 anos atrás, tem muito tempo já que eu tô nessa Quando tinha nessa 15 caminhada. anos. 18. Eu era uma das poucas. Esse número, assim, de mulheres que trabalham em futebol vem crescendo cada vez mais. E eu acho isso bem, bem interessante, assim, porque antes era realmente um lugar ocupado majoritariamente por homens. E quando eu chegava, assim, em um CT, em um jogo, eu achava mais uma mulher, 2 no máximo, sabe? Era sempre muito pouco. E, assim, eu sou muito a favor dos lugares serem ocupados por competência. Não por uma questão assim, Depende, tem né? que ter mulher trabalhando. Não, e assim, de uns tempos pra cá, a gente contratando, né, pessoal lá na empresa, hoje eu tenho 5 pessoas na minha equipe, 4 são mulheres. E não foi uma assim, eu tenho um sócio, uma né? escolha. Não foi uma escolha assim, vamos forçar a barra e colocar a currículo. mulher. Não, a gente fez um processo seletivo e Mas acho que Fomos as chegando mulheres estão e- se interessando cada vez mais por futebol, Sim. né? Que já não era tão comum há pouco tempo. E tem, assim, antes existia, né, até muito pouco tempo atrás, histórias muito pesadas, assim, sabe, dentro do futebol, de quase que um boicote mesmo, sabe, de chefias, assim, falando, não, sim. a mulher, ela é boa, mas, assim, Não aceitar a liderança ela é mulher. feminina, né? E, assim, eu, graças a Deus, eu nunca passei por isso. Eu tive, assim, eu fui abençoada, eu tive uma sorte, assim, de ter uma carreira dentro de uma empresa que o que era valorizado era competência. Não era se é homem, se é mulher, não faz Os a tempos menor distinção. mudaram, né? Ainda existe uma diferenciação, infelizmente, né, de cargos e salários com relação a homem e mulher, mas felizmente isso tem Sim. caído por terra. Inclusive, está vindo uma lei nova aí, né, que passa a ser crime, É mesmo. né, a diferenciar salário de homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo, a mesma função. Isso é muito bom, porque, assim, até pensando até no meio, assim, de negócios mesmo, você tem que se preocupar com o resultado, né? Não É é isso. com quem tá entregando Tá, mas ele. é um universo masculino demais, É é um um universo de universo muita masculino. pegação, zoeira. É muito Porque estranho. eu já inclusive. fiz várias peneiras de futebol, eu sei como é que é. Lá dentro do vestiário o pau quebra, as brincadeiras rola mesmo, os deboches, esses, igual você falou, os boicotes, é muito comum pra gente. Como foi lidar com isso no dia a dia? Porque você pegou um cara de ponta. E assim, desde o começo, eu sempre fui muito tranquila, muito quietinha, nunca fui, assim, de festa, de balada, sempre fui muito caseira. Mas eu entendi, como eu falei, né, eu tive sorte de estar dentro de uma empresa que
me deu algumas orientações logo no começo, que eram muito compatíveis com aquilo viu que eu já pessoas era. experientes Pessoas direcionando, experientes, né? assim, o tempo inteiro eu era orientada assim, olha, o que vai mandar na sua carreira é o seu posicionamento, é a postura que você tem. O meio do futebol é muito pequeno. Então, assim, desde o começo, eu sempre tive postura. Até hoje, assim, muita gente, assim, do meio do futebol brinca muito comigo, porque você é muito séria. Você passa uma postura, assim, de ser muito séria, e aí quando você começa a conviver, né, comigo ali no dia a dia, vê que eu sou tranquila, que eu sou, né, brincalhona, mas a minha postura sempre foi ser... eu preciso manter um relacionamento próximo com o meu cliente, mas é um relacionamento próximo que eu tenho que manter um distanciamento até a página 2, sabe? Porque, assim, senão... O as risco coisas... é todo frio, seu, né? O risco é todo seu. O risco é todo meu. Você tá cuidando da carreira dele. E por Exato. algum deslize ali, porque você ficou à vontade demais, o cara pode perder a carreira dele. E tem e assim, pessoas que perdem, às vezes, por causa de uma bobeira, né? É. Um carro em alta Exato. velocidade, uma bebida, atropelou alguém. Mas aí a assessoria de empresa não faz milagre, não. Aí... Exato, mas a gente vê vários casos desse. E o cara, quando ele vai pra esse risco, você pode ter certeza absoluta, ele foi porque ele quis. Porque teve alguém ali que puxou a orelha dele. Eu lembro que alguns contratos que eu já cheguei a ler de jogador de futebol era proibido o cara andar de moto. Até hoje. Então, é proibido Esporte radical, Exatamente. não pode. Inclusive, assim, eu tive um atleta da base do Goiás, sub-15. Ele tava andando de moto, ele faleceu. Eu não lembro agora se ele tava na garupa, enfim, o que era, mas foi logo na pandemia. Logo que a pandemia começou. Foi um baque muito grande, assim, pra gente, sabe? Perder um atleta... Porque você... Por uma coisa que ele sabia banal, que ele não podia estar fazendo. Já não podia estar fazendo porque era um risco de lesão. Você perde a vida por uma bobeira. Mas assim, completando, eu sempre tive essa consciência muito grande que em qualquer negócio você tem que ter postura. Mas dentro do futebol, que é um meio que tem poucas mulheres e que existe... Você falou, é meio de pegação, curtição, resenha. E poder, se eu né? não me mantivesse com a minha postura... É a sua imagem, né? Assim, graças a Deus falam que eu tenho cara de menina, né? Imagina eu 10 anos atrás, gente. Ah! Imagina eu 10 anos atrás. Então, assim... Tinha que entregar a identidade. Eu tinha que colocar, assim, roupa pra parecer mais velha, tudo mais, aquela coisa assim, pra poder tentar dar um pouquinho mais de credibilidade. Só que, assim, foi um pouquinho mais difícil, no meu caso, construir essa credibilidade, porque, primeiro, é mulher. Segundo, a minha carinha já não ajudava muito, né, de menina. Ainda era nova. Então, assim, eu precisei passar por um pouquinho mais de dificuldade. Eu nem gosto de falar de dificuldade, não, porque assim, Desafio. Eu nem senti, eu acho que foi um desafio ali, sabe? Mas que você vai conquistando no dia a dia. Porque assim, pode ser um pouquinho mais desafiador, mas você dá uma orientação certa. Aí o atleta olha e fala, tá, vou seguir. 1, 2, 3. Não, peraí, essa pessoa Tá que sabe o que ela tá fazendo, Exatamente. sabe? Então, diante disso, vamos pensar. Hoje existe um novo perfil do esporte. Antigamente, não sei se você lembra, era aquela brincadeira um com o outro, chacota, aquele negócio todo. Hoje não. Hoje ficou um negócio muito mais high-tech e instagramável. Sim. Hoje em dia tem dancinha, tem aquele negócio todo. E assim, o atleta às vezes entrega muito, às vezes até fora do campo e pouco dentro do campo. O que você acha dessa nova vertente aí dos jogadores de futebol, desses novos atletas? Polêmico isso aí, hein? É polêmico. Vamos lá. Eu não gosto, tá? Eu não gosto porque, assim, normalmente quando você tem um perfil de atleta, é até um projeto que a gente está desenvolvendo aqui de uns 2 meses para cá, falando sobre alta performance, sabe? Um atleta, em qualquer modalidade que ele esteja, se ele não tiver consciência de que ele é atleta 100% do tempo, ele não vai atingir alta performance. E ele pode, até na verdade, assim, você tem exceções de atletas que batem a alta performance porque eles têm um talento fora da curva. Muito bom. Então, assim, o Neymar, por exemplo, ele é um cara que tem um talento fora da curva. Eu não conheço a carreira dele, não conheço a gestão de como é feito, o que ele faz no tempo livre dele, mas por aquilo que a gente tem acesso, é um atleta que a gente... Assim, eu posso estar totalmente equivocada na minha análise, mas é um atleta que se ele tivesse essa alta performance, comprometimento de atleta 100% do tempo, ele teria conquistado muito mais do que ele conquistou. Nossa, muito mais que ele conquistou. Muito mais do que ele Talvez seria o conquistou. cara mais próximo do Pelé. Eu tava discutindo outro dia isso com uma pessoa. São pouquíssimas pessoas que têm o talento para poder chegar onde que o Pelé chegou. E se a gente for fazer uma analogia rápida, igual você falou, do que você tá deixando bem claro, a gente tem o robozão do lado, que é o Cristiano Ronaldo, que não tem metade do talento que o Neymar tem. Mas tem a Constância, né? Exatamente. disciplina, tem a constância, tem a E como é responsabilidade. que casa isso no atleta? Como é que é? Qual que é ali o que você consegue atrair no cara para chamar a atenção dele? Falar assim, cara, olha aqui. E outra, né? Como é que doma um profissional desse? Né? Um cara Sabe- que tem tudo que ele quer na vida. Ele E essa tudo que ele parte- quer.
Como é que doma isso? Como é que controla isso? Como é que põe controle numa máquina dessa? Existe uma engrenagem que ela tem que funcionar em todos os lados. Se você não tem uma família que ela tem essa consciência, se você não tem uma equipe, né? A gente fala do staff, né? Que é o empresário, é o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, é a assessoria de comunicação, todo mundo Mas essa conversando a galera mesma não tá língua. em cima dele o tempo todo Fernanda, a conversando. Glenda Depende. falou uma coisa que é muito importante, cara. Acho que o único freio de arrumação de uma pessoa dessa é a família, porque geralmente eles vêm de uma origem muito humilde. E ele acaba sendo arrimo de família pra todo mundo. E, Fernando, eu vou te falar uma coisa. O que a gente mais vê hoje em dia, a gente trabalha, né, com atletas muito novos, são famílias que elas estão muito mais preocupadas, infelizmente, com o dinheiro. Ah, sim. Elas não estão Deixa de preocupadas... ser um filho, né? Passa a ser um ativo. Deixa de ser um filho, passa a ser um ativo, e você tem uma supervalorização do atleta. Então, assim, o atleta, ele tá treinando todos os dias. Aí ele cai pro time reserva, não é o atleta que ele tá indo mal, é o técnico que tá sacaneando ele. Uhum. Então, você começa a criar uma mentalidade no atleta de que ele é um injustiçado. Que ele é, poxa vida, olha só o que estão fazendo comigo. Então Vira você como tira se fosse uma dele, criança mimada, né? você tira dele a capacidade de falar assim, eu preciso Dedicar trabalhar, mais. porque se eu não estou no time Alguém me titular, superou. alguém me superou. Alguém tá melhor que eu. E não assim, o E técnico futebol tá é de marcação resultado, né, comigo. Glenda? É número. É. É número de gol, é número de lateral, é número de escanteio, é número Quantas de camisas eu chute. vendo? Exatamente. Quantas E aí, camisas eu e vendo. assim, e você Aí tem tá. uma gestão de informação hoje muito grande, muito maior do que tinha 10 anos atrás. Então você tem departamento de scout hoje que analisa, às vezes o atleta ele não tá entregando número de gols, de assistências e, né, lateral e tudo mais, mas você consegue avaliar o desempenho dele na formação tática do time. Ah, na Então, liderança, assim, talvez. São muitas valências que você avalia dentro de campo para um atleta. E aí o que acontece? Se você desde o começo, desde a base, você tem uma família que fala, meu filho é injustiçado. Você tem um empresário que... A responsabilidade do empresário é buscar coisas melhores para o atleta o tempo todo. Mas até para você fazer essa virada de chave, você tem que ter responsabilidade. Porque se um atleta ele tá ganhando, sei lá, 2, 3 mil reais na base, de repente o empresário ele consegue performar lá um contrato para ele de 15 mil. Gente, é um menino de 18 anos que Saltou a realidade que dele. salta para 15 mil. Tudo bem, pode ser que tenha que ser feito isso, mas cadê o preparo para o atleta ver O que, emocional que não acompanha, gente, 15 né? mil reais por mês para um atleta de menino 18 Que anos. fica enclausurado, não tem fica onde gastar. enclausurado. Ele não teve contato com uma Gestão educação financeira. A primeira coisa que ele faz é comprar um carro. E caro. E caro. Aí Uma ele Range compromete o ano inteiro R$ 7.800 a parcela. ganhando 15 mil. E aí um carro que custa X vai custar 2X porque ele financiou. Aí são questões sociais, né? Muito. Os amiguinhos, Só que né? isso Tá influencia todo em mundo, tudo, né? igual você tá Influencia em falando. tudo. É uma Porque aí se pirâmide. você tem uma gestão de carreira que ela não é bem feita em todos os aspectos, você perde o atleta. Então ele pode ser a talentoso. assessoria do atleta ali de comunicação, ele é como assessoria de comunicação de uma empresa, por exemplo. Vai fazer um plano de comunicação, né? Vai fazer clipe de mídia, por exemplo. É parecido o trabalho que É a faz com o mesma atleta. coisa. É a mesma É coisa. a mesma coisa. Então, A por diferença é que eu tenho... Enxerga um atleta como empresa. A gente tem um amigo, o senhor Lima, não vou falar o nome dele aqui, ele é pai de um atleta promissor. Uhum. Se, por exemplo, Pode ele trazer conta... de cliente pra mim. É aí que eu queria chegar. Então, por exemplo, ao invés dele ficar levando pra lá, busca pra cá, manda pra cá, leva pra não sei aonde, conversa. Então, uma assessoria de imprensa, eu já vi que ele pagou fotos profissionais pra ele jogando, pra divulgar no Instagram e tudo mais. Mas se você entra nas redes sociais, aí você vê que não tem uma coisa sólida, Sim. uma linearidade no que está sendo construído. Uhum. Então, nesse tipo de atleta, ou quase atleta, não sei se eu posso chamar de atleta, a assessoria de imprensa já faria uma diferença. Com toda certeza. Eu tenho um atleta que, pra você ter uma ideia, nem em clube ele tá hoje. A gente fez um especial, ele tem uma família extremamente preocupada com todos os aspectos da carreira dele. Uhum. É uma família que, assim, graças a Deus tem condições, então, assim, eles investem na carreira desse atleta. Então, ele tem acompanhamento psicológico, ele tem acompanhamento médico, fisioterapeuta, Isso tudo personal. dentro da Hub Comunicação. Não, isso é uma contratação que ele faz por fora, Entendi. Mas Dentro da vocês que minha fazem empresa- um plano inteiro dele. da comunicação. Isso. Aham. O que a gente faz, por exemplo, como a gente conhece muitas pessoas, a gente tem indicações que a gente faz. Por exemplo, Ah, sim. a gente tem... Nutricionista esportivo, por a exemplo. gente tem, por exemplo, um consultório médico aqui em Belo Horizonte que o médico, além dele ter uma experiência vasta dentro do futebol, Uhum. ele tem... hoje ele não trabalha mais em clube, mas ele tem um consultório que é focado em alta performance esportiva. Então, assim, o atleta ele chega, a gente vê que ele tem essa demanda, fala, olha,
é opcional, mas a gente tem aqui, olha, o Dr. Fred, ele é um cara bacana, vai lá. Aqui, quando você é cliente nosso, você tem um preço diferenciado, vai lá, consulta, mas assim, sem nenhum tipo de obrigação, mas assim, é a nossa função. É literalmente um GPS pro atleta, né? Pra ele entender quais são as etapas que ele precisa cumprir. Exato. Porque alguns caem lá pronto, igual você falou. O cara já nasceu talentoso, já não tem jeito. Ele vai ver. Eu cheguei a treinar com um jogador de futebol que bebia pinga nos intervalos. E o cara arrebentava a boca do balão. Tostão. Não, brincadeira. O Reinaldo tomava pinga no meio dos intervalos e boa, entendeu? Mas sabe o que acontece? Esses atletas, pra mim, eles são esses exemplos que a gente falou, que assim, são os atletas fora da curva. Qual que é a diferença desses atletas que conseguem performar? Primeiro, eles vão ter uma carreira curta, muito curta. Eles não vão conseguir ficar muito tempo jogando. Lembra do Romário? Ele falava que não queria nem treinar, né? Tinha um negócio assim. Ele tinha... Mas o Romário tem uma história bem interessante dele, que é o seguinte, ele entendia quais eram os pontos positivos dele. Então ele treinava aquilo que ele sabia que era bom. Você sabe que o Ronaldinho Fenômeno questionou isso uma vez, e ele abriu até num podcast falando sobre isso. Ele falou que ele poderia ter sido muito mais produtivo, poderia ter tido muito mais resultados se ele não fosse tratado igual por todos os treinadores dele. E assim, ele falou de uma delicadeza tão grande, falando assim, eu não tô falando que eu merecia um tratamento melhor ou qualquer coisa, porque eu era especial, não era isso. Mas ele tinha entendido que o forte dele era dentro da pequena área. Era explosão, driblar goleiro e fazer gol. Só que punha ele pra correr junto com o Cafu. Aí, cara, não é. E o Cafu era um corredor. Ele sofria com aquilo, ele não entendia na cabeça dele. Depois que ele teve as lesões, que os caras começaram a explicar pra ele o que poderia ter sido feito. Foi o que você falou. Exato. A consciência esportiva, talvez, do Romário, tava anos à frente de todo mundo. De falar que eu não quero correr, né? Eu quero fazer, eu quero estar dentro da área, quero treinar só aquela questão específica. E aí, quando você tem essa visão que cada atleta, ele é único, né? Porque assim, o atleta ele trabalha com o corpo. Então, se você consegue entender e individualizar esse trabalho... Cada um tem uma inteligência, cada um tem uma habilidade, né? Assim, o ser agora humano uma boa como assessoria todo, né? também blinda o mindset do cara, né? Muito, porque aí o que acontece? A gente tem esse trabalho que a gente faz, né, em equipe. Então, assim, a nossa equipe, né, a Hub Comunicação, a gente tem uma preferência de trabalhar sempre em parceria com empresário/família. Porque a gente entende que, assim, a gente sozinho a gente não vai fazer muita coisa. Exato. A gente é parte de um todo. Então, se a gente fizer um trabalho aqui sozinho, tudo bem, a gente vai ter um resultado. Mas a gente vai ser muito mais eficiente se a gente trabalhar, por exemplo, com um empresário que ele tá... Imagina só, o empresário ele tá trabalhando para levar um jogador que tá aqui no Atlético lá pro Palmeiras. Mas eu tô trabalhando a imagem dele lá no Rio. E aí? Eu tô trabalhando... remando para um lado e empresário para o outro. Tá gastando energia. Né? É um exemplo simples, tudo bobo. Isso faz uma diferença absurda. Mas que faz diferença. Então, assim, se você não tiver essa comunicação com todo mundo que faz parte, você não consegue blindar o atleta, você não consegue mudar a mentalidade. E, às vezes, não é nenhuma questão de mudar, porque, às vezes, o atleta ele tem uma mentalidade boa. Mas ele começa a conviver com algumas pessoas, começa a ser exposto a algumas realidades que, se ele não tiver uma base ali forte, ele não volta. Exatamente. Ele não consegue voltar. É o que mais acontece no futebol. Precisa de todo mundo estar ali bem encaixadinho, se falando o tempo todo. E aí, assim, falando qual que é a diferença de uma gestão de comunicação de uma empresa para o futebol. A gente vai do céu ao inferno toda quarta e domingo. Olha só. Toda quarta... Assim, quarta e domingo a gente fala, né? De rodada de futebol. Eu tenho um jogo na quarta que meu atleta, ele perdeu um pênalti numa final, ele tá no inferno. No final de semana seguinte... Ele fez o gol decisivo. Fez o gol, tá no céu. Ele é rei. E aí? Então, é muita oscilação pra você lidar o tempo todo. O próprio Fred, assim, a gente passou por isso com ele, assim, a carreira inteira dele. Porque é um atleta que... Quantas vezes falaram que o Fred estava aposentado? Ele dava a volta por cima, ia lá e... Dava a volta por cima e campeão brasileiro. E era muito querido o Fred, né? Até pela outra torcida também, né? Não só pela do Cruzeiro. E é um atleta que tinha essa coisa, assim, de postura, de se posicionar muito bem dentro de campo, fora dele. E essa coisa de carinho com a torcida, de se envolver, de entender a importância dele enquanto ídolo, né? De um clube. Mas era um atleta que, assim, era quarta domingo, era do céu ao inferno a cada rodada. Ô, Glenda, e aquele aspirador atleta, né? Aquele o filho do Lima que eu falei agora, né? Ele, com uma gestão de carreira, ele tem um acesso mais fácil, ou ele fica mais visível para um clube contratar ele? É com isso? Com toda certeza. Quando você tem, como eu falei, né? São partes de um processo. O meu papel é trabalhar a imagem dele de uma forma que ele seja bem visto. Porque se você tem um atleta, por mais que ele tenha uma boa gestão ali de carreira, se ele não tem um material bacana para poder apresentar, se ele tem uma rede social que ela vamos colocar, não tem nem, às vezes não é nenhuma coerência, às vezes é uma coisa assim passa uma imagem assim de menino, de jovem que tá curtindo a vida. Você
começa a queimar. E tá todo mundo atento alinhar a isso. Todo mundo tá muito atento E ao como é o que atleta esses papais faz. aí encontram vocês? Aonde que eles te ligam? É rede social? Como é que eles podem te procurar? Majoritariamente, nossa comunicação hoje, né, tá em rede social. Uhum. A gente tem... Então faz um convite olhando para aquela câmera ali, a sua. Combinado. A gente tem hoje, né, nossas redes sociais, hub.comunicação. A gente recebe com muito carinho todo mundo que chega, né, no nosso direct. Normalmente, né, a gente tem contatos que chegam ali também pelo WhatsApp também. Indicações é uma coisa muito forte, né, no nosso meio também, mas todo mundo que quiser conhecer, a gente tem o maior prazer, né, de abrir nossas portas aqui para contar um pouquinho do nosso trabalho e explicar como que a gente pode ser decisivo, né, determinante para uma gestão de carreira. Tá aí, Fernanda, Hub é bonito Comunicação. demais ver ela falar, né? Você fala com um sorriso tão lindo assim, Segurança e de uma total. coisa com tanta responsabilidade. Só pode acontecer isso quando a pessoa sabe realmente estar fazendo. Glenda, quando chega no final do Papo de Salão, a gente tem um desafio. É triste, uma né? pena, Porque acaba né? rápido. Dá vontade de falar mais, tem tanta Continua. coisa que eu gostaria de perguntar a você aqui. Mas o Fernando tem um desafio para fazer para você aí. É isso aí, o desafio da cambalhota dupla, o triplo mortal carpado. Pena que vim de salto. Se não fosse isso. É brincadeira, viu, Glenda? É o desafio da frase clichê e da música. A frase clichê é aquela frase que você gosta, que você acha que pode servir pra alguém, e a música é só uma música pra gente colocar na nossa playlist oficial. Quer começar por onde? Pela frase clichê? Frase clichê. Eu tenho a minha que... Eu só não tatuei ela até hoje porque eu tenho... Eu sou meio coisa assim com tatuagem, eu fico com medo de doer, então... Mas ela é uma assim que... É um mantra. Pra mim, é um mantra. Cada dia importa. Cada dia importa. Seja um dia bom, seja um dia ruim. Eu passei assim, né? Recentemente não, né? O tempo passa rápido. Minha filha tem 4 anos, mas quando ela nasceu, ela ficou um tempo na UTI, sabe? Ela nasceu prematura. E ali eu via tanta coisa delicada acontecendo, mas eu vi o tanto que foi importante pro crescimento dela. E lá eu conheci uma das mães, né, que tava na UTI, e ela falou essa frase comigo. Cada dia importa. Os dias bons, eles são importantes, né? Porque a gente tá feliz, mas os dias ruins, esses dias difíceis, eles trazem pra gente uma consciência muito grande de como é bom a gente tá bem, a gente ter saúde, a gente conquistar. E o dia que a gente não tá tão bem, a gente lembra, né, do que a gente já conseguiu Dá valor, né? dar a volta por São os cima. contrastes, né? E agora dia importa. aquela Cada dia importa. frase. Desculpa, Já a falou música. a música. Cara, música... A frase clichê, ela foi mais fácil. E a música não pode ser aquela do skunk do futebol, tá? Não, a não. partida de futebol. Gente, música, meu Deus, me ajuda. Tem uma música que sempre toca, que você fala assim, eu adoro essa música. Aquela banda que você gosta, qualquer. Vamos lá. Não é minha música preferida não, tá? Mas assim, eu tô sob pressão aqui, me deu um branco. Fui no show do Maroon 5 recentemente. Aham. Uau. Vamos lá. This Love do Maroon 5. This Eu Love gosto do muito, né? É Maroon uma 5. música da minha adolescência aí. Eu fui no show deles recentemente. Foi Glenda ótimo. Perdigão, que privilégio, que bate-papo gostoso. Espero que você volte mais vezes no Com Papo de certeza. Salão. Senhorita Glenda Perdigão, muito obrigado. E para quem quer chegar lá nas redes sociais, é a hub.comunicação. Comunicação. Glenda Perdigão, muito obrigado. Obrigada, gente, pelo convite. Foi um prazer.